bem pouquinho, vou jogar a bola para ti. Não, pode falar. Ao vivo. Vamos só organizar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Como é que estão os trabalhos, prof, de entrega de alimento e A mil, né? A mil. Tenho visto. Estamos... Que coisa boa. Pessoal, agora, né, Débora? Já estamos ao vivo, então, na página do Colégio Estadual Odila Gueida Fonseca, para contextualizar um pouquinho para quem está chegando agora e vai assistir ao vivo, ou para quem vai assistir posteriormente pela página da escola. O Colégio Odila Gueida Fonseca é uma escola tradicional aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Tem cerca de 1.200 alunos, atendendo do ensino fundamental ao ensino médio, nos 3 turnos de funcionamento. Eu sou o professor Cassiano Leal, sou o vice-diretor da noite da escola. Nosso diretor é o professor Robson Rogério Silva da Silva. A vice-diretora-geral é a professora Daniela Brown. A vice-diretora da manhã, a professora Karen Espíndola. E a vice-diretora da tarde, a professora Cláudia Luz. Hoje, então, nós estamos realizando o 3º colóquio virtual do Colégio Odila Gueida Fonseca, com a temática O Futebol Formando Cidadãos. E nós temos uma grande alegria e um privilégio de receber aqui conosco a professora Débora Garcia, que é graduada em Educação Física pelo IPA, fez mestrado em Ciência do Movimento Humano pela URGS, foi coordenadora do curso de Educação Física da FADERGS, professora da Faculdade Sojipa e atualmente leciona na Unicinos. E também conosco, né, o treinador Paulo Paz, que muita gente vai conhecer mais por Chiquinho, ex-atleta, né, técnico de futebol, vice-presidente do Brasil Futebol Clube, ex-atleta profissional de grandes times do Brasil e do exterior, como Esporte Clube Internacional, Palmeiras, Vitória, Goiás, entre outros, que ele poderá comentar na sua fala. Então, eu quero agradecer, em nome da direção do Colégio Odila, a disponibilidade de vocês de estarem conosco, de compartilharem um pouco do seu conhecimento, da sua vivência, né? E como vai ser rico para os nossos alunos, para as famílias dos nossos alunos terem essas informações. Então, para organizar os nossos ouvintes, que a gente está começando a receber algumas manifestações aqui dos nossos espectadores, nós vamos dividir esse colóquio em 3 partes, né? Essa parte de introdução que eu estou fazendo. Em seguida, nós passamos para a professora Débora fazer as considerações dela, a questão dessa temática no ambiente acadêmico, né? E depois, para o Chiquinho passar, né, compartilhar conosco a sua vivência como ex-atleta, como agora treinador e vice-presidente, né, de um clube, de um projeto social, que inclusive tem uma das suas sedes ali, bem próximo do nosso colégio. Então, acho que vai ser muito rico para a nossa comunidade e a gente agradece a presença de vocês, né? Então, aqui, a Elisa dando boa noite, né? A Elisa é membro do nosso conselho escolar do colégio, a nossa vice-diretora da manhã dando boa noite, a nossa vice-diretora geral também, o Manuel, muito obrigado, lá de Livramento, assistindo, Fronteira da Paz, muito obrigado, Manuel, um abraço à família. Então, dando sequência, né, passando aí a palavra para a professora Débora Garcia. Boa noite Cassiano, boa noite Chiquinho. Para mim é um orgulho poder estar conversando com vocês hoje. Cassiano foi meu colega de faculdade, a Daniela Brau, que é a vice-diretora também, foi minha colega, então, para mim, é um orgulho de estar podendo conversar com vocês nesta noite. Bom, então, o futebol. Futebol não é só o jogar a bola, né?
tem todas umas disciplinas para poder preparar para ser um profissional, para poder estar frente às crianças. Tem muita aquela briga, né? Ah, eu sou jogador de futebol, fui jogador de futebol e eu vou dar aula. A gente pode ver o caso do Chiquinho. Chiquinho foi jogador de futebol e agora está se preparando para poder ser um grande treinador de futebol, né, Chiquinho? Acho que o Chiquinho trancou o vídeo dele. Bom, então, na faculdade, nós temos disciplinas, então, anatomia, bioquímica, fisiologia, treinamento esportivo, tudo para preparar o profissional de educação física. Então, o profissional de educação física não sai apto a ser um treinador de futebol. Ele tem a base. Ele tem que procurar fora para poder se especializar. Chiquinho caiu. Não, acho que como a transmissão é ao vivo, esses pequenos probleminhas técnicos podem surgir, né? Mas acredito que ele está em seguida, retornando aqui, a gente já lança de novo para entrar direto ao vivo também. Certo. Voltando lá. Então, no futebol, tem aquela diferença muito grande, né, entre a escolinha e o alto nível. Voltou. Voltou, beleza. Tá ouvindo, Chiquinho? Tudo bem. Tá bom. Tudo bem. Na faculdade, normalmente a gente sai apto a trabalhar como? Com a escolinha, a base. Então, nós tem essa preparação da solidariedade, de como preparar esse atleta, essa criança para o futebol, porque a gente vê a diferença que tem da base, das crianças, para o alto nível. Alto nível, ou seja, é o treinamento, é o alto rendimento. E o projeto do Chiquinho, que o Chiquinho vai falar depois, é a inclusão dessas crianças na sociedade, no meio do futebol. Que é muito importante o professor de educação física trabalhar essa parte da inclusão junto ao futebol. Deixa o Chiquinho um pouquinho falar e a gente vai conversando, pode ser, Chiquinho? Tá me ouvindo? Boa noite. Vocês estão bem aí? Sim. Tranquilo. Tá. Bom, primeiro quero agradecer muito pela oportunidade. Obrigado, professor Cassiano, professora Débora. Né, eu tive o prazer de ter logo no início da minha caminhada acadêmica a Débora professora e também como coordenadora, né, do curso de Educação Física da Sojipa, e me sinto extremamente abençoado, porque um jogador que fica 14 anos sem estudar, encerra uma carreira com muitos medos de nunca mais aprender nada na vida, e eu me deparo com essa coordenadora que me recebe abertos, que me passa o WhatsApp dela e diz: Chiquinho, o que tu precisar pode me chamar. Professor Cassiano, essa mulher foi uma bênção na minha vida. Na primeira semana de faculdade, eu queria desistir, porque eu não estava entendendo os artigos que eu tinha que ler. Então, eu recorri a Débora e também ao Márcio Morte, que é um menino também que foi um dos que me motivaram a voltar a estudar, né? E coisa que eu não achava que era importante até então, porque tive uma carreira dentro do futebol e achava que era o suficiente. Com o tempo, eu vi que o estudo ele é essencial para a vida de qualquer ser humano. Então, quando eu retorno aos estudos, parece que a minha mente se abre, né? E a minha vida recomeça ali com uma nova perspectiva, com mais esperança e sabendo que eu poderia aprender as coisas de novo, né? A minha cabeça não tinha parado de funcionar. Então, quero deixar esse depoimento para a Débora, porque ela merece isso, e não foi só comigo, ela fez com muitos alunos, né? Ela sabe o quanto ela é querida na Sojipa, né? E o quanto ela faz falta lá na Sojipa, né? Mas a gente tem que seguir a nossa caminhada. E eu quero te agradecer por tudo que tu fez por mim, Débora, e pelo que ainda continua fazendo. Não precisa agradecer, sabe que é de coração. Hã? Não precisa agradecer, tu sabe que é de coração. Como o professor Cassiano já falou um pouco ali, eu sou um ex-atleta profissional, né? Eu sou nascido no interior do estado, vim muito novo para Porto Alegre, né? Para buscar o sonho de ser um atleta, né? Com 14 anos eu vim para o Internacional e ali eu passei pelas categorias de base, tive muitas vivências positivas, negativas, de bons e maus treinadores, conheci todo tipo de gente, né? Depois eu
tenho uma passagem aí de 15 anos pelo esporte profissional, que aí é o alto rendimento, né? Então eu tive a grande felicidade de começar em um clube muito grande, né, que é o Internacional, e depois passei por outras equipes do Brasil, como o Palmeiras, Goiás, Vitória. Tive uma oportunidade de jogar no Uruguai, né, pelo River Plate do Uruguai, e também foi uma experiência muito boa. Não consegui jogar na Europa, né, que é o sonho da maioria dos jogadores. E aí, durante a nossa conversa, eu vou contar um pouco, né, de como foi essa carreira e o que eu entendo hoje que quando nós cumprimos alguns princípios, não tem como as coisas dar errado. Mas quando nós não cumprimos esses princípios, tudo vai dar errado. E é isso que a gente traz para dentro desse projeto. E isso serve para o futebol e para a vida normal de qualquer pessoa em qualquer profissão, né? Eu hoje sou treinador da Brasil Futebol Clube, né? Tenho o curso de treinador do Sindicato de Treinadores do Rio Grande do Sul. Me graduei em Educação Física na Sojipa e também sou o vice-presidente da Brasil Futebol Clube. E faltou só uma aí, professor. Eu sou hoje embaixador do Internacional em ações humanitárias. Então, toda vez que eu saio do país para realizar uma ação humanitária, eu saio também com esse suporte do Internacional e fui aí agraciado com esse posto de ser um embaixador em ações humanitárias, em projetos sociais. Confesso para vocês que nunca me imaginei fazendo isso, né? Quando parei de jogar, a minha ideia era ser um empresário de jogadores ou já me tornar um treinador profissional, né? Um treinador do alto rendimento já, trabalhando em clubes. Mas não foi isso que aconteceu e não ia acontecer também de uma hora para outra, porque não tem ação para isso, né? E com o tempo eu fui entendendo que eu precisaria dessa capacitação para realizar os sonhos que eu tinha. Então, também foi um dos motivos de voltar a estudar. Hoje nós temos o projeto da Brasil Futebol Clube, né, que ele está localizado aqui na Zona Sul. Mas só para contar um pouco do início da Brasil Futebol Clube, como a gente entendeu o futebol, ele poderia ajudar de uma forma que o futebol ele é um meio, ele não é o fim das coisas, mas ele é o meio. A gente entende que o futebol ele está entre a escola e entre a família, né? E a gente pode dar esse suporte através de todos os princípios que a gente pode levar para dentro de um campo de futebol, como a disciplina, o respeito, o trabalho em equipe, a superação e outros, né? O domínio, a paciência, e eles têm que levar para casa e para a escola. Isso tem que ser exercido não só por um atleta dentro do campo, mas por um atleta que também ele está na escola e ele está em casa. Né? A gente costuma falar que o atleta ele é formado em casa mesmo. Porque se o atleta não respeita o pai e a mãe, ele não vai respeitar o treinador e ele não vai respeitar o professor. E isso são princípios que têm que ser cumpridos para que as coisas aconteçam. Nós usamos a base do nosso projeto, a Bíblia, porque ali estão todos os princípios que nós cremos que eles vão fazer diferença para o ser humano. Né? Não é nada de religião, tá? Para que vocês possam entender, mas sim são princípios que instituiu. Eu vejo que todas as pessoas que cumprem esses princípios, elas têm uma vida abundante. Né? Abundante no sentido de ser rico, milionário, não, mas abundante no sentido delas ter paz com todas as pessoas. Elas não se metem em confusão, elas conseguem constituir uma família com amor, com laços fortes, familiares, aonde elas crescem com segurança, com senso de pertencimento, com senso de respeito ao próximo, né? E através disso a gente fez uma pesquisa com muitas ONGs da Salvação, Unicef e muitas outras. E a gente entendeu que hoje um dos maiores males mundiais, ou um dos maiores problemas mundiais é a falta de paternidade, ou a falta de o pai exercer a paternidade, né? Isso gera muitos conflitos na criança, gera muitos problemas na criança e no adolescente, como a evasão escolar, como o uso e abuso de drogas, como a poluição na adolescência.
como a obesidade infantil, como adolescentes na prisão. Então, tudo isso a gente entende que é a falta de paternidade, né? O pai, ele é instituído com uma grande missão sobre os filhos e sobre a esposa dele, né? Ele é o cabeça da casa. Ele é o homem da casa, como diz, né? Até eu me lembro muito do meu pai me falando, quando eu era ainda bem novo, ele dizia assim, ó, o pai vai viajar, então agora tu fica como homem da casa, tá? Ajuda a tua mãe, cuida da tua irmã. Então, esse é o papel do homem, aquele que traz a segurança para o filho, é aquele que cuida e ama a sua esposa e trata com fidelidade. Então, professor, eu tô contando um pouco disso, porque tudo isso, enquanto jogador, na maior parte do tempo, enquanto jogador de futebol profissional, eu não cumpri nenhum desses papéis. Eu fiz tudo errado. E a minha vida, ela foi um declínio total. Carreira, relacionamentos. Mas, a partir do momento que eu começo a cumprir os princípios, que é honrar meus pais, honrar meus treinadores, respeitar os diretores, os presidentes dos clubes, e cuidar dos meus filhos e cuidar de mim, minha carreira começou a subir de novo. Então, eu entendi que eu precisava ter esse foco para que as coisas dessem certo na minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando que jogadores chegam no profissional ou têm sucesso por acaso. A gente sabe que não é por acaso. A gente sabe que o professor se torna um professor de faculdade, não é por acaso. Que o diretor se torna um diretor de uma escola, não é por acaso. Existe muito trabalho, existe muita dedicação, existe muita renúncia, existe investimento de tempo nos estudos, né? Andar com pessoas que querem crescer, isso é uma coisa importante. Andar com pessoas que estão na mesma caminhada, pessoas que vão te falar a verdade porque te amam, e muitas vezes isso dói. Mas tudo isso a gente trabalha dentro desse projeto, né? O senso de pertencimento, a autoestima e o autorrespeito. Lógico que também as necessidades básicas a gente também quer suprir, que é a questão da alimentação. As crianças têm que ter uma boa alimentação para que elas possam fazer um bom treino. Elas têm que sair do projeto de barriguinha cheia, bem alimentadas, voltar para casa. Então, o nosso projeto é em cima disso. A gente começou fora do país, né? Começamos há 8 anos atrás, ainda não era Brasil Futebol Clube, era uma outra organização de São Paulo, e a gente andou aí por mais de 26 países realizando esse trabalho, né? Em campo de refugiados, jogando em presídios, experiências que eu nunca imaginei que eu fosse viver, né? Até então, para mim, a realização era jogar num estádio com 70 mil pessoas, mas quando tu entra num campo de refugiados e tu vê a alegria daquelas crianças, muitas delas sem tênis, de pé descalço, né, com o calção rasgado, com a camisa rasgada. Muitas delas não tomaram café, não que comer, mas elas veem a gente com uma bola de futebol e abrem um sorriso no rosto. A gente entende que o futebol é muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que ter fama, muito mais do que ser reconhecido, né? Então a gente jogou com presidiários em vários países, entramos em orfanatos, entramos em federações de países, né? Fomos bem recebidos nas federações, entramos em clubes profissionais, em escolas, e aí a gente realiza esse trabalho que é muito mais do que futebol, né? O futebol, ele é o meio, né? Do fim é a transformação de vidas, que o futebol, eu acredito que não é o futebol que faça, eu acredito que são os princípios que eu falei para vocês agora, né? Um deles, talvez o principal, é honrar pai e mãe. Isso a gente deixa muito bem claro. Vocês precisam honrar os pais de vocês, porque senão a gente quebra um princípio que é talvez um dos mais importantes, né? Se eu não honro meu pai e minha mãe, não vou honrar ninguém lá fora, né? E o nosso desejo qual era dentro desse projeto? Como a gente já tinha viajado muitos países, nós nos questionamos no sentido de que quando a gente vai ter o nosso projeto no Brasil, né? Então, por ser pessoas que creem na Bíblia como um livro sagrado, não como uma religião, mas como um livro que pode trazer muito benefício para o ser humano, a gente começou a orar, né? E pedindo a Deus qual é o tempo de colocar esse projeto em Porto Alegre. E aí Deus nos mostrou para agora, esse ano. Então, toda a experiência que a gente viveu lá fora,
toda a dificuldade que a gente teve para colocar nossos pés dentro desses países. A gente traz tudo hoje para cá, para o Brasil, para Porto Alegre, que é a nossa cidade, e aqui nós começamos o projeto do Futebol Clube, né? Que vai ter um núcleo na China, tá acontecendo de começar um núcleo na Inglaterra. A gente já tem hoje um trabalho que faz 3 anos aí, já dentro da Coreia do Norte, com 280 crianças lá, juntamente com o governo da Coreia do Norte. Então a gente entende que o futebol ele toca em todos os pilares da sociedade. Na política, na economia, na educação, né, o da alta sociedade. Então a nossa ideia com o futebol é aproveitar a história que Deus nos deu, aproveitar essa ferramenta, não só o futebol, tá? Eu estou falando do futebol porque eu sou um jogador de futebol, mas todos os esportes têm esse poder. Por isso eu vejo que os Estados Unidos investe tanto no esporte, em todas as modalidades. E a gente vê que é um país que prospera, né? Tanto na educação, quanto no meio esportivo, economicamente, é um país que só cresce. Então essa é um pouco da visão que a Brasil Futebol Clube tem, né? Realizar um trabalho com crianças. Nós estamos aqui no Parque Esportivo José, fica aqui no número 6.637, na Avenida Cavalhada. E hoje aqui nós começamos esse projeto com a categoria Sub-13, que são nascidos até 2007. Né? Nós queríamos ter o Sub-15 e o Sub-17, mas ainda por falta de recurso, nós começamos só com uma categoria. E para falar bem a ver, professor, nós só começamos com bolas e ones. E a gente acredita que as coisas vão vir com o tempo. E no caso, Chiquinho, esse projeto que é feito aqui em Ipanema, né, bem pertinho do Colégio Odila, ele acontece que dias, que horários, como é que, para o pessoal que, de repente, para os nossos próprios alunos e amigos dos nossos alunos que têm interesse e, de repente, está conhecendo, fazendo, aderindo aí ao projeto, que dias que acontecem? O projeto hoje ele acontece nas terças e quintas, a partir das 15 horas. Tá? O treino tem uma duração, no máximo, 1 hora e 15, é o tempo que nós trabalhamos. Né? Como acontece essa didática, né? O dia de treino? Nós começamos com uma oração sempre, agradecendo pelo que nós temos, agradecendo pelos nossos pais, pelos familiares, agradecendo por tudo aquilo que a gente vê que é importante, né? E aí a gente já consegue mostrar para eles o princípio honra. Quando eu me coloco para orar por pessoas que não sou eu já estou honrando essas pessoas, né? Eu estou pedindo a Deus que abençoe elas. Depois nós entramos para o treino normal, o aquecimento, a primeira parte do treinamento, né? A parte principal e parte final. Geralmente nós gostamos de sempre levar uma palavra para debater sobre essa, né? Que pode ser um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre disciplina. E aí eu vou levar todo vou preparar tudo sobre a disciplina, o que significa, qual é o significado da palavra, por que nós temos que usar isso, por que nós temos que ser disciplinados, o que isso nos traz de benefício. Então a gente tem um bate-papo curto, de 10 minutos no máximo, onde podem expor, eles colocam eles falam os colegas deles que não são disciplinados. Então é muito legal porque eles vão entendendo isso e a gente leva para dentro do campo. Então, se acontece alguma situação de indisciplina dentro do campo, a gente não vai punir eles, né? Porque muitas vezes eles não foram ensinados. Na maioria das vezes eles não têm entendimento de que eles têm que ter disciplina para que eles possam alcançar alguma coisa ali na frente. Então a gente tenta, de uma forma bem pedagógica, mostrar a eles a importância que tem a disciplina e devem executá-la durante o treino, em casa e na escola. E a gente crê que isso vai tornar um excelente cidadão para o futuro e para a nossa cidade. Não, perfeito. Eu acho que essa ideia de trazer os valores, né, as virtudes na Bíblia, né, fortalecem justamente totalmente o título do nosso evento de hoje, né? O futebol formando cidadãos. Essa questão de ser pessoas
livres, de bons costumes, que tenham essas virtudes na sua rotina, que a gente sabe que a grande maioria dos adolescentes, né, principalmente os guris, tem o sonho de ser jogador de futebol. Mas, digamos que ele não vai ter, né, esse privilégio, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom profissional em qualquer área que ele tiver esses valores, né, incorporados, ele vai se dar bem na vida em qualquer área do conhecimento. Exatamente. A gente deixa muito claro, vou deixar bem claro isso aqui, a nossa ideia não é formar jogadores profissionais, né? Se tiver algum com aptidão para isso, tiver a disciplina para isso, porque são muitos processos até chegar a se tornar um jogador, não é fácil. Tanto a gente vê que muitos tentam e poucos conseguem. Então a gente deixa bem claro para eles, cara, a gente diz o seguinte, não é impossível, né? Mas existem processos. A gente vai mostrando para eles que o principal é a prática do esporte. Façam o melhor que vocês possam aqui, né? A questão do sonho, ele varia muito, né? A gente tem muitos sonhos nessa idade, né? Eu me lembro que meu primeiro sonho era ser que nem o Rambo, era ir pro exército. Quando eu vi que o exército era ruim, eu falei, pro exército, né? Eu só queria estar no filme Rambo. E depois eu queria ser cantor de pagode, e depois eu me encontrei no futebol, né? Porque eu entendi, falei, cara, eu gosto disso, eu gosto de treinar no sol, eu gosto de treinar no frio. Tem meninos que vai ter dia de sol, eles não vão ir. E aí tu já vê que é uma seleção natural, entendeu, professor? Mas eles têm que entender que a questão de ser jogador de futebol ou não, isso não pode ser um peso na vida deles. A gente vê muitos meninos com 11 anos que dizem assim, eu quero ser jogador de futebol porque eu quero mudar a realidade da minha família. Só tem 11 anos. É muito peso para uma criança, né? Então eles têm que viver, desfrutar dessa infância. Por mais difícil que ela seja, eu tive uma infância que eu nunca passei fome, mas nada foi fácil. Sempre vi meu pai trabalhando em 2, 3 empregos, mas eu tive uma infância feliz, né? Pude brincar na rua, pude ter tempo com meus amigos, né? Fiz a besteira, tomei meu tigo e ali eu fui aprendendo, né? E as crianças precisam viver isso. Agora, quando eu vejo uma criança de 11 anos que diz, eu quero ser jogador porque eu quero mudar a história da minha família, eu tenho que dar uma casa para minha mãe, não, só uma coisa está errada, né? Isso é algo que gera frustração. Agora, quando a criança vai para um projeto de futebol, tá? Por mais que a gente trabalhe o alto rendimento, porque o alto rendimento ele gera disciplina. Ele não é só chegar lá, nós vamos lá, às vezes vocês vão brincar. Não, só um pouquinho. A gente vai fazer um aquecimento para que vocês entendam que existe uma preparação para tudo. E em tudo isso a gente vai ministrando. Agora tem a parte principal, tem a parte final, todas elas têm que ser respeitadas. E o importante é o seguinte, nós não vamos cobrar resultado de vocês, mas nós vamos cobrar que vocês façam o melhor. E isso vocês vão ter que fazer sempre na escola e na casa de vocês. Não é ser o melhor, mas tem que fazer o teu melhor. E a gente acredita que isso pode mudar a ideia que eles têm na cabeça de só ser um jogador de futebol. Eu vou ser feliz só se eu for um jogador de futebol. Eu vou levar alegria para os meus pais. Eu tenho certeza que a maior alegria de todos nós é ver um filho feliz. Jogador ou não, né? E isso é até uma questão levada para os pais, porque os pais é que incutem isso na cabeça das crianças, né? Às vezes o pai que talvez não conseguiu ser jogador coloca todo o peso em cima de um filho e não sabe que está levando um baita de um problema para a criança. Então a gente também quer ter reunião com os pais para que eles entendam, cara, teu filho está aqui para a promoção da saúde, ele tem que praticar um esporte, ele vai aprender os princípios e valores. Se ele vai ser jogador de futebol ou não, só Deus sabe disso. A gente vai tentar ajudar, né? Mas só Deus sabe disso. E se ele não for, cara, e a gente vai tentar direcionar. Hoje nós conhecemos a Débora, graças a Deus, ir para lá, temos a Unicinos. Cara, vamos estudar, gurizada. Vamos estudar, tem outras carreiras aí que vocês podem seguir e vocês vão ser felizes e bem-sucedidos nelas também. Ô Chiquinho, é importante também a gente falar a respeito dos projetos sociais, que a gente não vê projeto social com profissional de educação física, né?
é apenas pessoas que não estão cursando educação física e que lideram um projeto social, que querem tirar essa criança, esse adolescente do mau caminho, que nem a gente fala, né, e levar para o bem. Então, é muito importante, eu acho, o contraturno, ter parte de atividade física no contraturno da escola. Então, durante o período da manhã, eu vou ter uma aula normal, regular, e na parte da tarde ter essa parte do esporte, que isso vai estar formando os cidadãos. Acho que isso é muito importante. E espero que os nossos colegas, futuros profissionais de educação física e profissionais de educação física, comecem a fazer mais trabalhos voluntários, mais projetos sociais. É muito importante isso para a criança. É o comentário do professor Branco. A gente sonha, professor Cassiano, nós sonhamos com as praças de Porto Alegre tomadas por projetos. Porque uma praça vazia é lugar de tráfico, é lugar de vandalismo, mas uma praça cheia de família, cara, não existe vandalismo sem tráfico, né? Então, quer dizer, todas as estruturas aqui, tem praças em Porto Alegre, e a gente fica abandonada, né? Então a gente sonha com esses lugares cheio de pessoas que estão dispostas a entregar o seu tempo para projetos sociais, né? A questão da paternidade, só para mim não deixar em branco isso, por que nós entendemos que nós podemos ajudar na questão da paternidade? Nós não queremos ser pai dessas crianças, tem um pai, mas a gente tem treinador, assim como o professor, ele se torna uma referência para as crianças, né? Mas a gente também quer ajudar os pais a recuperar a paternidade, que é um papel deles, né? Porque o pai muitas vezes se empenha tanto no trabalho e tem que levar o de cada dia. Cara, mas talvez o teu principal papel seja cuidar dessa vidinha aqui, ó. Ele quer o pai dele. Ele não quer o dinheiro ou o tênis ou a chuteira que tu pode dar. Ele quer o pai. Ele quer poder jogar meia hora com o pai na canchinha da rua dele. Sabe? Graças a Deus, eu tive isso, Débora. Tive o meu pai. Eu vejo muitos amigos meus que não tiveram relacionamento com o pai. Eu vejo a dificuldade que eles têm hoje, né? A insegurança em muitas coisas. Achar que tudo vai dar errado, ter de projetos. Então, o pai, ele traz essa segurança para o filho, de saber, cara, meu pai está aqui, meu pai está perto, meu pai está comigo, eu sei que eu posso contar com meu pai. É o meu herói. Realmente, o pai é o nosso herói, né? E esse sentido de paternidade é o que a gente também quer ajudar esses pais a recuperar, para eles entenderem que esse é um papel maravilhoso, é um privilégio que Deus nos deu de cuidar dos nossos filhos, sabe? Então, só para não deixar escapar, meu caso, que cheguei muito no clube, eu passei mais tempo com os meus treinadores do que com meu pai durante a minha adolescência. Então eu tive treinadores que eu aprendi muita coisa boa e eu tive treinadores que eu só aprendi coisa errada. Então eu até falei isso na palestra lá que a Débora me levou para fazer na Sujipa, e eu falei, preparador físico, um profissional de educação física em qualquer área, cara, ele é extremamente importante para o aluno dele, né? Aquele bate-papo durante o professor sala de aula. Eu estou lendo um livro agora que se chama Arte de Educar Crianças. Esse livro é fantástico, eu estou amando, eu recém comecei ele, e é a história de um professor de sala de aula. E tem 55 regras que ele colocou, e que ele disse que ele viu alunos que tinham problema de comportamento, alunos que tinham as piores notas da escola, tiveram um crescimento surdo. Então, o professor, ele é uma referência. Independente se ele é bem remunerado ou não, né, professores? Mas vocês são uma referência. Deus entregou a vocês e vocês já transformaram muitas vidas. Vocês sabendo ou não, tem alunos que têm vocês como... Eu tenho a Débora como um grande exemplo. Eu não conheço o professor Cassiano ainda, né? Não foi meu professor, mas eu tenho a professora Débora no coração. E sou imensamente grato, eu e a minha família, pela vida da Débora, pelo que ela fez por mim, sabe? E a gente sabe que tem professor que não está nem aí para isso e que não vai fazer diferença na vida do aluno, mas tem professor que vai fazer. E isso é muito importante porque é uma vida que foi mudada. Nós temos aqui alguns comentários, né? A professora Lia, que é minha colega, nossa colega, professora aqui do Colégio Odila, né? E também é colega da professora Débora na rede municipal. Temos aqui o comentário do professor Branco, que é o Branco
ele foi ex-atleta de futebol de salão. O Branco chegou a ser campeão sul-americano de futebol de salão, lá na década de 80, né? E atualmente é o gerente de esportes ali do Clube do Professor Gaúcho. Alguns comentários aqui, né? A Isilda, a professora Bia, que eu já tinha mencionado, né? A Débora Paz, dando oi. Aluna da Unicino. A minha tia aqui entrando também. E falando, acho que essa questão dos pais, né? Aproveitar e mandar um grande abraço para o pai da Débora, que foi meu professor também, é uma grande referência, né, na educação física, professor Garcia. Era vizinho da escola, né? Sim. Então, aproveitar que o Chiquinho traz toda essa importância, né, dos pais e do professor, do treinador, mandar um abraço aí especial para o grande mestre Garcia, aí, que é o pai da professora Débora. Eu acho, pessoal, que a gente está passando já, quase chegando a 40 minutos, dentro daquele cronograma que nós tínhamos feito inicialmente. Acredito que agora a gente chega numa parte assim de questionamentos, de algumas dúvidas que os nossos espectadores possam ter, né? Eles vão ficar bem à vontade para poder escrever ali, e a gente vai fazendo algumas respostas. Se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa específica para a professora Débora, quer perguntar alguma coisa específica para o Chiquinho, né? Ou alguma coisa aqui da nossa escola que eu possa estar respondendo também. Agora, esse momento, a gente abre uns minutinhos aí para essa troca, para essa participação de quem está assistindo. Fica à vontade, Chiquinho. Não atrapalhar, né? Professor, eu vi que uma moça ali mandou eu acho que é a Lia, se não me engano, foi a Lia que mandou uma mensagem falando que os homens deixaram muitas coisas para as mulheres, né? E não deixando de fora a questão da mãe, que é extremamente importante, né? O que eu quero dizer, a questão da paternidade, é justamente sobre isso. O pai que não assume o papel dele, ele joga a mãe para fazer um papel que não é dela, que tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Por isso que talvez aconteça tantos problemas, né? Porque aquele papel que é para o pai é dele, e ninguém pode fazer. E quando o pai se ausenta disso, é lógico, a mãe, como mãe, ela vai tentar suprir, mas não vai conseguir, porque a mãe, o papel de mãe é diferente, né? Eu sei porque eu tenho um relacionamento com a minha mãe diferente com o meu pai, sabe? A minha mãe é aquela com quem eu me abro mais, eu converso mais, é aquela que eu sei que eu posso chegar e falar certas coisas. O meu pai já é um pouco mais firme, mas eu sei que ela vai levar para o meu pai de um jeito diferente que o meu conseguir me ajudar. Então, a mãe, a Bíblia vai dizer que a mulher, ela é a coluna do lar. Olha como ela é importante. A coluna é aquilo que sustenta, né? É aquela que traz a sabedoria para dentro do lar, é aquela que é a conselheira do marido, né? É aquela que senta e vai ensinar os filhos muitas coisas que o pai não sabe ensinar. Então, se o pai sai do papel dele, é que nem um jogo de futebol. Se eu botar um zagueiro jogar de atacante, não vai dar certo. Não é o papel dele estar lá. E vice-versa. Então, o que a Lia mandou ali é muito importante. Os pais precisam assumir o papel deles de paternidade. De marido cuidando das esposas. De amando e respeitando suas esposas. Senão, os problemas vão vir. Como eu disse para vocês, eu vivi já o lado inverso. O lado de quem não cumpriu nada desses princípios, eu vi como dá errado, e dá errado. E traz sofrimento para dentro de casa, traz problema, pode gerar separação, afastamento dos filhos e mais um monte de problema que pode gerar. Chiquinho, eu acho que tu poderia falar também a respeito das crianças do projeto que acabam tendo vocês como referência de pais, né? Vocês acabam sendo os pais de muitas crianças do projeto. Acho que poderia falar a respeito disso. E queria que tu falasse também sobre o curso de treinadores, que eu acho muito legal, que tu passa toda essa parte de vivência para quem pretende implementar um projeto social de futebol. Acho que poderia falar essas duas coisas. Sim, prof, sim.
A partir do momento que esses meninos eles começam a passar mais tempo com a gente, as crianças não são bobas. A gente sabe que eles são muito inteligentes, então tu não consegue mentir por muito tempo para eles, né? Então nós temos que viver aquilo que a gente está tentando mostrar para eles, né? A gente fala que também o treinador, ele primeiro tem que ser o treinador da sua casa. Então eu não posso ir lá para o projeto e falar de uma coisa que eu não vivo na minha casa. Se eu falar de respeito à minha esposa, eu não respeito ela. Se eu falar que eu cuido dos meus filhos e não cuido, rapidinho eles vão olhar e vão dizer: esse treinador é mentiroso, o treinador não faz nada dela. E eles sabem disso, eles pegam bem rápido, né? Então, como a gente entende que o treinador ele se torna uma referência para a criança ou para o atleta, a gente precisa viver de uma forma intensa aquilo que a gente está falando, né? A gente fala que é aquela transparência. Eles têm que entender que quando a gente fala para eles, a gente está falando a verdade, né? Por isso a gente tem a nossa vida muito aberta, a nossa família frequenta o projeto, eles também conhecem um pouco do nosso contexto de vida, né? A gente faz que está toda hora se confraternizando, nem que seja um salchipão, mas nós vamos se juntar, nós vamos estar juntos, nós vamos dar risada, nós vamos comer, vamos tomar um refrigerante, né? Vamos conhecer um pouquinho mais um do outro. É nesse período que a gente entende, muitas vezes um pai vai chegar ali e vai dizer assim, vai pedir socorro, vai dizer: Chiquinho, cara, eu não sei o que eu faço mais, cara, eu preciso melhorar como pai, eu preciso entender um pouco mais disso que vocês estão falando, que o meu filho está mudando, ele está melhor em casa, ele deitando. E, cara, isso é maravilhoso de ouvir. Vocês já devem ter escutado isso muitas vezes como professor, né? E a primeira vez que eu ouvi, um pai chegou e disse assim: cara, que bom que eu trouxe meu filho para cá. Vocês não têm ideia como ele está diferente. Quando eu ouvi isso, assim, é como se Deus confirmasse: cara, vocês estão no caminho certo. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Independente das dificuldades que existem no projeto social, independente que falta muita coisa, cara, não importa, a gente precisa fazer. A gente precisa dar né? Referente ao curso, Prof. Débora, o curso da Brasil Futebol Clube, ele é intitulado como social e proclamação. Por que a proclamação? A proclamação é onde a gente leva os princípios e valores da Bíblia, né? São esses que eu já citei para você, são muitos outros. E a gente capacita 30 alunos por curso, né? É o limite do nosso curso hoje. E temos o estratégico a Sojipa, né? Que também foi através da Débora, e o CREF RS, que também veio através da Débora aí, nos apoiar e acreditar nesse projeto. Então, dentro desse curso, a gente capacita pessoas que têm disposição ou predisposição para estarem no projeto social, ou até mesmo um treinador de um clube, que muitas vezes só visa o rendimento do atleta, mas não quer o contexto de vida do jogador. Por que ele está assim? Por que ele está irritado no treino? Por que ele não presta atenção? Por que ele não obedece o treinador? Por que ele briga com os colegas dele? Sabe o que a gente entende? É um pedido de socorro. Essa criança ou esse adolescente está passando por um problema. Não sei se é em casa, não sei se é na escola, mas é um pedido de socorro. E aí o treinador tem que ter esse feeling, né? Essa visão de chegar, chamar para conversar. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te servir. O que tu precisa? Vamos conversar, vamos tomar um café. É mais ou menos assim que a gente faz. Não tem muito mistério, entendeu, professor? Mas é o relacionamento humano, que é às vezes sentar para ouvir e escutar o que aquela criança tem para falar, né? E ali a gente vai pegando, vai gerando um vínculo de confiança, aonde ela vai se abrir, ela vai falar o que está acontecendo. E aí a gente tenta ajudar. Hoje, dentro do projeto, temos também 2 psicólogos, porque a gente acha extremamente importante, né? A gente tem lutado também por uma assistente social, porque também a gente acha que é importante, tem que ter essa comissão multidisciplinar, e a gente está indo atrás de tudo isso para que a gente possa realmente ter esse projeto de alto rendimento. E não é um alto rendimento de futebol, mas é um alto rendimento de ser humano. É preparar eles para o futuro e ajudar as famílias nessa preparação. Perfeito. A gente tem algumas considerações aqui. O professor Federico Cian, que é da Academia de Futebol Vaimaca, lá do Uruguai, traz uma saudação aqui, traz um comentário também, uma mensagem que tem justamente isso. A Academia de Futebol Vaimaca, lá do Uruguai, é parceira do Clube do Professor Gaúcho,
né, no Desafio Internacional de Futebol, que já está na sua 3ª edição, e ele traz justamente isso, né, que como o Chiquinho veio falando, que a maioria das pessoas não sabe tudo que cada atleta, né, tudo que passam, né, as angústias, as dores, as carências, né, não sabe como dormir, como que vive, essas questões que o Chiquinho estava trazendo também ali, da importância de ter um lanche na hora do treino, a importância de dar esse suporte também. E a professora Lia traz uma pergunta aí, sobre o que falaste aí das praças, que ela acha fundamental ocupar as praças, e o que a gente acha aí de alguns políticos que estão fazendo projeto para privatizar praças, inclusive já tem um projeto para fechar a redenção aí, conforme a professora traz essa situação. Aí, se vocês quiserem fazer considerações acerca aí, fiquem à vontade. Eu acho que a redenção não deve ser fechada. A gente pode ver que tem um parque aqui na Zona Norte, que é o Parque Germânia, que é fechado. Eu acho que não deve ser, porque eu acho que tu tem que ocupar esse espaço. Se tu não ocupa esse espaço, quem é que vai ocupar? A droga. As pessoas que não estão no meio social. Então, assim, a utilização do parque é para tu diminuir a obesidade, para tu ter o contato com os amigos, os idosos poderem fazer uma caminhada, uma atividade física, ou seja, ter uma melhor qualidade de vida, bem-estar físico, mental e social. Eu acho que o parque não deve ser fechado. Eu também, eu concordo aí com a prof, né, falado. Eu vejo aí que a prefeitura tem alguns projetos, né, para isso. E a gente até é um pouco difícil falar disso, mas a gente sabe que a prefeitura tem muitas demandas, né? O governo tem muitas demandas, né? Tem a saúde, tem a segurança, talvez o esporte e a educação, isso aí, talvez elas venham por último nessa lista. Então, o que a gente decidiu fazer ali no Parque Esportivo? Eu consegui um facão aqui, consegui uma máquina de cortar grama e eu mesmo fui cortar grama do campo. Né? Porque a prefeitura ia demorar 1 mês e meio para mandar as pessoas lá para cortar, e eu entendo, tudo bem, não tem problema. Mas eu estava disposto, mobilizado e muito motivado com o projeto. Eu falei, cara, eu vou cortar grama, eu não vou ficar esperando. Eu vou conseguir um facão, vou podar as árvores, aí consegui algumas pessoas que me ajudaram, né? E eu tenho certeza que se a gente fizer ações assim, vai mobilizar muita gente. Eu não convidei pessoas porque nós estávamos em meio à pandemia. Então eu fui sozinho para lá. E foi até um tempo bom, porque eu comecei a visualizar muita coisa naquele lugar. Eu imaginei o lugar todo limpo, com as famílias ali, piqueniques, a gente fazendo confraternização, sabe? Cara, eu não sei, eu vejo muito que, eu creio que vocês também veem isso, a família, ela é a base. Ela é a nossa base, né? E ela é que vai tornar as nossas crianças fortes a partir do relacionamento que a família tem. Eu li um livro que se chama A Experiência, e até então não dava muita bola para a questão de refeição, né? Da família estar junto, então comia cada um num canto, assistindo TV, o outro comia na sala, e a minha esposa sempre me falou, amor, nós temos que almoçar junto, ou tomar um café junto, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E quando eu li esse livro, ele fala exatamente disso, não importa o que tu vai comer, mas se sentem ao redor de uma mesa, e ali são formados muitos laços de amizade, de amor, porque é o tempo onde a família se senta junto, divide aquilo que tem para comer, aonde pode trocar uma ideia, conversar sobre como foi o dia, né? Às vezes é o tempo que o marido vai olhar para a mulher olho no olho e vai poder conversar um pouquinho. Então, hoje, qualquer coisa que a gente for comer, o que tiver, um pão com manteiga, nós vamos tomar o nosso cafezinho junto ali, vamos dar risada, conversar sobre o dia, vamos debater sobre algumas coisas. E isso tem trazido um grande crescimento para os nossos filhos, sabe? A gente tem levado algumas palavras para eles, assim, nessa pandemia. Então, geralmente, de 2 em 2 dias, a gente leva uma palavra. Então, eu já falei sobre várias coisas com ele, sobre sabedoria, sobre alegria, sobre o que sai da nossa boca, né? O poder que as palavras têm. Então, cara, vocês não têm ideia do quanto de coisa saiu. Uma menina de 6 anos e um de 9. Então, saiu cada coisa, a gente começava a rir com tudo isso, né?
daquilo que passava na cabecinha deles, mas ali são coisas que eles vão aprendendo, né? Com o tempo deles, é lógico, mas eles vão saber o que é a gratidão, que a gente explicou para eles. A gratidão é muito importante. E a gente foi explicando. Então, tudo que eles fazem hoje, o que a gente faz para eles, obrigado, pai. Obrigado, mãe. Sabe? E isso são coisas que estão perdendo e são coisas simples. Como falar o eu te amo pro teu pai. Quando eu falo isso nas palestras que eu vou dar, as crianças começam a chorar. Porque a maioria delas não fala para os pais. Talvez porque não tiveram dos pais esse afeto, né? Então eu digo, faço um desafio, olha, cheguem em casa hoje e falem para o pai de vocês o quanto vocês amam eles, o quanto eles são importantes para vocês, agradeçam pelo que eles têm feito por vocês. Isso é uma coisa que eu aprendi pequeno, sabe? Eu sempre falo para minha mãe até hoje, e aí ela começa a chorar. Justamente, a gente recebeu mais um comentário da Janete Curquim de Camargo, né, que faz parte da comunidade de pais e mestres, né, do Colégio de Aplicação da URGS, trazendo essa colaboração aí, que muitas vezes as crianças querem uma referência, algo que elas não têm em casa, né, justamente o que o Chiquinho tinha comentado. Mais um comentário aqui, lá de Livramento da Fronteira. O Manuel traz aí que estiveram com o Chiquinho em Livramento em dezembro de 2018, no evento do consulado, elogiando aí o Chiquinho. É verdade. Olha, até agradecendo lá todo o pessoal de Livramento, do consulado. Fizemos um jogo lá, participamos da festa de consulado. Muito legal, né? Muitas crianças no evento, muitas famílias. E eu sempre paro para tirar foto com todo mundo, né? Para dar um autógrafo, porque eu sei que essas pessoas, muitas delas torceram, né? E o jogador sem dor, ele não é nada. Então eu sou imensamente grato a esses torcedores do Inter, né? Pessoas que torceram no momento que eu tive uma doença, que eu fiquei 1 ano sem jogar futebol, alguns problemas de saúde. Eu sei que teve muita gente aí que colocou o meu nome nas suas orações, então eu agradeço muito. E espero voltar a Livramento, né? Torcer que o dólar baixe um pouquinho, né? O professor Federico, então, trouxe essa demanda aí que reforçou, né? Que as crianças querem essa parte do lúdico, né? Não só a competição, mas o prazer de jogar, de se integrarem. Exatamente. Cortou um pouquinho aqui para mim, professor. Não, que o professor Federico Cian, lá do Uruguai, traz justamente essas questões, né? Que muitas vezes a pressão das famílias, como tu tinha colocado, a pressão do pai, que tem que ser jogador de futebol, aquilo ali, é muita pressão, é muito peso em cima das crianças, enquanto que elas querem, muitas vezes, se integrar com outras crianças e estarem nessa questão lúdica do jogo como integração social. Tem muita aquela pressão da família, né? Principalmente do pai. Eu tenho um filho homem, o meu filho tem que ser jogador de futebol, tem que ser o melhor jogador, se ele está na escolinha, ele tem que fazer mais gol. Não está pensando no crescimento dessa criança, na interação com os outros colegas. Não, ele quer que seja o melhor, que seja um jogador de futebol de alto nível. Exatamente, Débora. Sabe que eu falhei muito nisso com o filho. Talvez há uns 2 anos atrás, aí eu comecei quando ele começou a querer a jogar um pouquinho mais, ele estava com 7 anos. E quando ele ia para a canchinha comigo, a gente acabava brigando, porque eu ficava cobrando ele. Filho, não é assim que chuta, tem que chutar assim. Não, tá fazendo errado. Eu comecei a parar para pensar, eu falei, cara, esse tempo que eu tenho com meu filho não pode ser um tempo onde seja um tempo ruim para ele, um tempo de cobrança. Ele quer jogar com o pai dele, ele quer se divertir, ele quer brincar. Então, aí eu comecei a olhar de outra forma. Eu falei, cara, deixa ele chutar do jeito que ele quer. Eu vou lá para a goleira e vou defender e vou brincar com ele. Se ele chutar errado, não tem problema. Vai chegar o tempo de corrigir isso, né? Não é agora. Ele tem um treinador também da escolinha que ele joga, mas ele quer o Chiquinho como pai.
Ele não quer o Chiquinho treinador. Eu quero o meu pai, quero jogar com meu pai, eu quero poder chutar do jeito que eu quero com meu pai. Então eu entendi isso. E muitas vezes o pai comete esse erro que eu estava cometendo, de ir para se divertir com o filho e acaba que o filho sai de lá emburrado e triste, chorando. O pai só fica me xingando, mãe, o pai só fala que eu chuto errado, né? Então é isso que o professor Cassiano falou. O futebol, o esporte, ele é para ser divertido. O perder e ganhar vai acontecer sempre, né? Mas tu tem que desfrutar daquele momento, perdendo ou ganhando. A derrota, ela nos traz muita... né? A gente vai sentir, vai sofrer ali na hora, mas, cara, vida que segue. Jogamos bem, entregamos o nosso melhor. Hoje não foi no dia, faz parte. Outro jogo nós vamos ganhar, né? Mas não haver essa cobrança, porque eu vi até um artigo do futebol argentino falando que meninos de 15 anos eles estavam chegando aos 15 anos nos clubes, no Boca Juniors e no River Plate, e eles não queriam mais jogar futebol. Eles não tinham mais prazer pelo futebol. Pela essa cobrança em excesso. Isso acaba com qualquer um. E isso é uma coisa que a gente cuida muito, sabe? A gente não leva essa cobrança para eles, a gente ensina. Olha, é assim que tem que fazer. E gradativamente a criança, pela inteligência que ela já tem, ela vai aprender a fazer o gesto. No tempo dela. No tempo dela, ela vai aprender a dar o passe certo. Ela vai aprender que se cabeceia com a testa. Ela vai aprender como se bate o lateral. Né? Tudo com muita paciência, com muito carinho, né? Com muito amor. Valorizando a evolução que eles têm. Dizer, cara, como tu treinou bem hoje. Nossa, como tu deu um passe bom. Então, essas coisas vão gerando confiança neles. É importante, Chiquinho, também através do lúdico, né? Atividades recreativas de trabalhar os fundamentos do futebol. Não é só aquela pressão, não, tu tem que bater a bola do jeito. Não, através das atividades recreativas, através do lúdico. É o melhor modo de tu ensinar o futebol para uma criança. Perfeito. Pessoal, prestando atenção aqui que a gente já está... O papo é tão bom que a gente vai falando, né? Mas a gente tinha a combinação, né, com vocês para ficar próximo de 1 hora. A gente já está com 57 minutos. Então, acho que a gente passa para a professora Débora Garcia, fazer as suas considerações finais, o Chiquinho, e aí eu finalizo, então, com a palavra da escola. Pode ser? Pode, claro. Bom, então eu gostaria de agradecer esse momento maravilhoso que foi essa noite com vocês. O tio Cassiano, com a Daniela, vice-diretora, que foi minha colega, com a Lia, também, que foi minha colega, com o Chiquinho, meu eterno aluno, né, Chiquinho? E colocar à disposição, que precisar, na escola, eu estou à disposição. Então, semana que vem, nós vamos ter a live com o Diogo Neto, da CBF. Vamos conversar um pouquinho sobre os projetos sociais, falar um pouquinho do que foi a Copa América, até que as crianças entraram do Odila, as crianças do Brasil Futebol Clube também entraram na arena. Então, eu estou à disposição de vocês, eu quero só agradecer, gratidão por essa noite de hoje. Show. Eu também, mesma forma, aí, agradeço muito. Obrigado por essa 1 hora aí de muito aprendizado, de tudo que vocês falaram aí também. Professora Débora, que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, tua família. Obrigado por tudo que tu fez por mim, por tudo que tu tem feito. Obrigado pelo que tu fez pelo projeto, né? Obrigado por tudo que tu tem feito em muitos projetos de Porto Alegre, pelo asilo. E, né, tu tem um coração aí extremamente disponível a fazer as coisas para as pessoas que estão na vida e sem esperar nada em troca, né? Isso não é dar coisas, isso é servir, é diferente. Então tu tem servido muitas pessoas e certamente tem feito a diferença na vida de muita gente. Então, obrigado, eu sou muito feliz por ter começado aí na faculdade e coordenadora. E professor Cassiano, obrigado também pela oportunidade, obrigado pela confiança. Espero que muito em breve nós possamos estar juntos aí na escola, né? Eu estou à disposição para ir aí, conversar com os alunos, ter um tempo com eles, talvez fazer uma clínica de futebol aí, né? Eu estou à disposição, tá? Obrigado a todos que nos acompanharam e vocês podem me seguir pelo Instagram, que é Chiquinho Oficial, e seguir o projeto, que é o Brasil Futebol Clube.
pelo Instagram também, tá? Que Deus abençoe você e muito obrigado. Perfeito. Então, pessoal, a gente está encerrando esse terceiro colóquio virtual do Colégio Estadual Odila Guedes da Fonseca. Tivemos a presença da professora Débora Garcia, do treinador Paulo Paz, né, o Chiquinho, e a gente fica muito lisonjeado, muito agradecido com a disponibilidade de vocês de estarem esse tempo conosco, né, divulgando para a nossa comunidade, mas para tantas outras pessoas, né, a gente teve manifestações ali do Manuel, lá de Livramento, do Federico, lá do Uruguai, né, várias comunidades aí interagindo conosco, que vai ficar na página da escola à disposição, né? E com certeza essa tua disponibilidade, que está conosco, né, com o Colégio Odila Guedes da Fonseca, aproximando essas ações, tanto do futebol, como tinha comentado antes, né, da questão de valores humanos, a gente já agradece, já aceita, né? E agradecer também à professora Débora, que na próxima semana, também através dos seus contatos, né, a gente conseguiu nós vamos ter uma nova edição do colóquio virtual com o professor doutor Diogo Neto, que é gerente de desenvolvimento técnico, responsabilidade social e sustentabilidade da CBF, a CBF Social. Então, na quinta-feira que vem, às 19 horas, teremos mais essa edição com o apoio da professora Débora Garcia, né? E também relacionado com o futebol, com essas questões sociais, nessas questões esportivas, com formação de valores, que é tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Tá, pessoal? A gente vai encerrando, então, essa nossa terceira edição do Colóquio Virtual, agradecendo de coração a vocês aí pela presença e a todos que participaram, que estiveram conosco nessa noite de hoje. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado. Valeu. Tchau, obrigada.